partir da ideia que a educação ambiental é também educação popular. Aqui em Guiné, nesses dias que nós estamos vivenciando, nós tivemos o acesso a muitas dimensões muito ricas da cultura popular. Então, eu fico pensando que a ideia de educação ambiental popular, ela serve, que nós desenvolvemos e trabalhamos no Brasil, ela serve não só para a Guiné, mas para toda a África. O que se considera nessa experiência? Em primeiro lugar, os saberes das comunidades. Em primeiro lugar, a valorização da cultura. Em primeiro lugar, a valorização do contexto. Em primeiro lugar, a valorização das identidades. E num segundo momento, penso que é muito importante nós trabalharmos a relação humanidade e natureza. Para trabalhar essa relação ser humano e natureza, eu gostaria de destacar de como o povo guinesense já tem isso na sua cultura. Por exemplo, ontem, num passeio que eu fiz na ilha de Suga, lá eu vi representações culturais guineenses em que o homem imita o animal. Então, essa compreensão demonstra uma relação indissociável entre o ser humano e o animal, o que é muito rico. Uma outra questão que vou levar para o Brasil e que precisa ser trabalhada em sala de aula e que o povo guineense reforça muito do ponto de vista é o respeito pelos mais velhos. A comunidade que reconhece que a identidade cultural mais forte é o réglo ou a rainha. O que significa isso? Nós não podemos perder as nossas raízes. Então, esse povo, aqui estamos em África, esse povo com essa riqueza cultural, ele desenvolve desde pequeno o estudo, as dimensões, e aí eu tive contato com professores aqui em Guiné e vou levar essa experiência para o Brasil, que antes de se alfabetizar a criança no alfabeto, na linguagem portuguesa ou na linguagem da comunidade, se alfabetiza para a parte moral. Essa é uma outra experiência muito rica que estou levando daqui. Então você primeiro ensina as crianças a como tratar os mais velhos, você ensina a criança a como se comportar. A ausência da educação moral, no sentido de formação moral, e só apenas ensinar conteúdos, pode levar o ser humano logo ali na frente saber, decor todas as coisas, mas não saber aplicar na vida. Guiné me ensinou, com essa experiência desse congresso, de que os valores culturais, de que o respeito aos ancestrais, de que o lugar vem primeiro. E isso é muito importante, porque isso pode fazer com que a gente possa andar em qualquer lugar do mundo, mas nunca vai perder suas raízes. Então eu gostaria de exaltar o povo guinesense, né, nesse sentido dessa valorização cultural, da valorização das raízes e de quanto isso pode servir. Do ponto de vista da compreensão e da educação ambiental, eu acho que a gente pode avançar um pouquinho mais. Por exemplo, no Brasil nós temos trabalhado com a educação, não mais com a ideia de meio ambiente. Eu ouvi aqui no Congresso muitas vezes a expressão, trabalhando a ideia de meio ambiente. Meio ambiente é uma compreensão de fracionar, é um meio. Nós temos trabalhado a ideia numa perspectiva de uma educação ambiental mais holística, que trabalha a ideia de ambiente inteiro. Ambiente inteiro significa considerar que todas as relações são ambientais. Que significa considerar que a relação social que eu estou tendo com vocês aqui é também ambiental. Que o ato de educar, e aí envolve a questão do cuidado, é também ambiental. Então é nesse sentido que eu penso que o Brasil, na parte das ideias, das concepções de educação ambiental, já vem pensando uma educação ambiental que amplia o sentido de ser humano. Então aqui já não se trabalha mais a ideia da pessoa só na sua parte intelectual, nessa compreensão não se trabalha mais a pessoa na ideia de que o ser humano é um ser só a parte profissional, mas se entende, e eu venho fazendo estudos no Brasil, a compreensão de que o ser humano, e aí parece um palavrão, mas eu vou dizer devagar, o ser humano é um ser bio, psico, sócio, espiritual. O que significa? Considerar que o ser humano é um ser integral, com todos os seus saberes. E nesse sentido, para mim está sendo muito válido, porque quando adentrei no conteúdo, no contexto, tanto em Bruce quanto em Suga, e tanto aqui na comunidade, eu tenho percebido que o povo guineense trabalha essa ideia mais integrada, né? O respeito pelos parentes, o respeito pelos mais velhos, mas também tem a compreensão religiosa que também, independente de você acreditar ou não, para eles é importante. Então, nesse sentido, eu queria reforçar a ideia de avançarmos, acho que podemos avançar. E o Brasil pode contribuir nessa compreensão de pensar o que é mesmo educação ambiental. Educação ambiental é
o homem aqui e a natureza lá, essa visão no Brasil está superada. Então nós temos compreendido a ideia de que educação ambiental já não separa mais humanidade e natureza. E pela riqueza cultural que eu vi aqui, isso é muito presente, está muito presente na cultura do guineense. E existe um programa nesse aspecto? Já trabalhou nisso? Existem linhas de pesquisa, existem estudos, por exemplo, os povos no Brasil de matriz africana já trabalham com uma educação ambiental que desde já não tem como separar. Eu estou fazendo uma pesquisa nesse momento sobre um termo novo, uma terminologia nova, a minha parte é de pensar conceitos novos, que se chama ontoepistemologia ambiental, que é a dimensão da educação ambiental que valoriza o ser humano como essa inteireza. E nas escolas já temos trabalhado isso. Então, por exemplo, você chega numa escola, as pessoas perguntam, e aqui eu vi muito presente também isso, vamos trabalhar a educação ambiental. E as pessoas só têm duas ideias. Vamos trabalhar a horta escolar e vamos trabalhar o lixo na escola. A gente entende que são temas importantes. Mas antes de chegar nisso aí, nós temos que trabalhar a cultura. E a Guiné já trabalha isso. Então,